Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou continuar apresentando bibliotecas que podem aumentar a produtividade do desenvolvedor na plataforma .NET. Hoje eu vou apresentar o Redis ou Redis. O Redis ou Redis significa Remote Dictionary Server. É uma solução distribuída de armazenamento de dados que guarda informações no formato chave-valor e que suporta tipos como string, listas, set, hashmap, streams, etc. E também suporta tipos complexos. Ele possui uma estratégia para armazenar dados em memória e em disco, garantindo assim uma resposta rápida e também a persistência dos dados. Então o Redis ele não tem o conceito de esquemas como outros meios de armazenamento. Por isso é necessário realizar definições usando chaves e valor que permitam a separação lógica de cada um dos tipos armazenados. Então todo o valor é acompanhado de uma chave que é usada para resgatar o valor armazenado. Isso torna possível que sejam configuradas regras de expiração, fazendo com que o Redis funcione como uma espécie de cache para aquela informação. E essa vai ser a vertente do Redis que nós vamos explorar neste artigo. Então o Redis ele apresenta os seguintes benefícios. Ele usa Data Store na memória, ou seja, todos os dados do Redis residem na memória principal do servidor, ao contrário da maioria dos bancos de dados relacionais e banco de dados NoSQL, que armazenam a maioria dos dados em discos ou SSDs. Então o resultado é um desempenho muito bom, com operações de leitura ou gravação demorando menos que milissegundos. Outro benefício são as estruturas flexíveis de dados. Então aqui eu tenho todos os dados na memória e aqui na estruturas flexíveis de dados, ao contrário dos data stores que usam apenas chave-valor simples e assim oferecem estruturas de dados limitadas, o Redis oferece uma grande variedade de estrutura de dados para atender os requisitos dos diversos aplicativos. Simplicidade e facilidade de uso. O Redis ele simplifica a codificação, reduzindo a quantidade de código necessária para armazenar, acessar e usar os dados nas aplicações. Replicação e persistência. O Redis ele emprega uma arquitetura de réplica principal e oferece suporte à replicação assíncrona, o que permite a replicação de dados para vários servidores de réplica. Alta disponibilidade e escalabilidade. Como o Redis oferece uma arquitetura de réplica principal em um único nó principal ou em uma topologia de cluster, nós podemos criar soluções altamente disponíveis que oferecem desempenho e confiabilidade consistentes. Extensibilidade. O Redis ele é um projeto de código aberto que conta com o suporte de uma comunidade muito grande e muito atuante. Não existe um vínculo com um fornecedor específico ou com uma tecnologia específica, porque o Redis ele é baseado em padrões abertos e é compatível com formatos de dados abertos. E com isso ele é bastante extensível. E ele também dá suporte a diversas linguagens, nas principais linguagens atualmente utilizadas, como Python, Go, Ruby, o C#, C, C++, Java e JavaScript. Então esses são alguns dos benefícios que o Redis oferece. A seguir nós vamos ver a instalação do Redis. O Redis ele foi desenvolvido para ser executado em sistemas operacionais Linux, BSD e OS X. Então oficialmente ele não tem suporte para o sistema operacional Windows, mas existem vários portes disponíveis para o Windows 10. Então a instalação no Linux é bem simples, basta você seguir as instruções do site oficial nesse link aqui, que é o site do Redis. A instalação no Windows 10 ela pode ser feita de diversas formas. Eu vou apresentar uma das formas aqui. Você acessa esse repositório e aqui você vai baixar o arquivo Redis x64 nessa versão aqui. Aí você extrai esse arquivo zip e abre o arquivo redis-server-exe. E com isso, o servidor Redis vai estar sendo executado na sua máquina Windows. Agora, se você acessar esse repositório, você vai ver que ele é de 2016. Ele é um pouco antigo, né? Então, uma outra opção seria instalar o Redis Windows Subsystem for Linux no Windows 10 com WSL2. Eu creio que essa opção seria mais consistente. E a opção que nós vamos usar nesta aula
vai ser criar um container Docker com uma imagem do Redis. Então eu estou dando o comando aqui que vai criar esse container. Essa opção é uma opção mais tranquila e você não corre o risco de estar usando uma versão defasada do Redis. Então a seguir eu vou mostrar como criar o container. Lembrando que eu estou no ambiente Windows 10 e eu estou usando o Docker Desktop for Windows. Então eu vou dar esse comando aqui para criar o container do Redis. E aqui eu estou criando um container com esse nome, Local Redis. Estou mapeando essas portas, que são as portas oficiais que o Redis usa. E eu vou usar uma imagem que vai ser obtida do Docker Hub com o nome de Redis. Depois eu vou entrar nesse container que vai estar em execução. O parâmetro "-d", ele vai executar isso em segundo plano. Então eu vou ter o container sendo executado em segundo plano e eu vou poder entrar no container executando o comando docker exec no meu container local redis e eu vou acessar a interface de linha de comando do Redis, digitando o comando redis-cri. Então eu vou abrir aqui uma janela do PowerShell e eu vou dar o comando para criar o meu container do Redis. Então, docker run, o nome do container que eu vou criar vai ser local redis. Vou mapear a porta 6379 e vou executá-lo em segundo plano, obtendo a imagem do Redis. Então ele vai lá no Docker Hub, vai baixar essa imagem, ó, ele já está fazendo o pull da imagem e ele já executou o container. Ó, eu vou dar docker ps e olha aqui o meu container do Redis em execução. Ó. Local Redis, ele está em execução e agora eu posso dar o comando para entrar nesse container. Eu vou dar docker exec -it local redis, é o nome do meu container, e eu vou abrir ele com uma janela do shell. Então ó, ele vai me apresentar aqui a cerquilha, significa que eu entrei lá no Redis. Então agora eu vou executar a interface de linha de comando do Redis, que é redis-cri. Pronto, estou dentro do Redis, olha a porta 6379, então ó, eu vou digitar alguns comandos apenas para testar o Redis. Vou dar um ping, ele me respondeu pong. Agora eu vou usar um comando set name macorati. Eu vou atribuir um valor macorati à chave name. Olha lá, ele deu ok. Agora eu vou resgatar esse valor. GetName, macorati, foi o valor que eu armazenei. Agora eu vou usar um comando increcontador. Estou incrementando uma variável que eu estou chamando de contador. Ele atribuiu o valor 1. Eu vou incrementar novamente. Valor 2. E agora eu vou dar um get no contador. Get contador. Ele vai ter que me retornar o valor 2, olha, que estava armazenado lá. Então, com isso nós temos o container do Redis em execução. E eu testei aqui, então eu vou sair da interface, né? E vou sair do container. Vou limpar, ó, o container, ele continua em execução. Eu vou deixar ele em execução porque eu vou fazer o teste de integração com a ASP.NET Core. Vou deixar ele executando aqui. Então vamos continuar. Então a vertente que nós vamos explorar aqui é a seguinte. Como o Redis ele possui um excelente desempenho em operações de leitura, ele é muito usado para implementar o cache distribuído nas aplicações ASP.NET Core. Assim, antes de mostrar como integrar o Redis com as aplicações ASP.NET Core, eu vou apresentar como acessar o cache distribuído na plataforma .NET. Então, para poder acessar objetos na implementação de um cache distribuído, que no nosso caso vai ser o Redis, nós podemos usar a interface iDistributed Cache. E ela tem os seguintes métodos, olha, get ou getAsync, que vai aceitar uma chave do tipo string e vai recuperar um item lá no cache como um array de bytes, se ele existir, né? Set ou setAsync que vai adicionar um item, como eu fiz ali, eu dei um set, né? Como um array de bytes ao cache usando uma chave string. Refresh ou refreshAsync que vai atualizar um item no cache com base em sua chave, redefinindo o seu tempo limite de expiração deslizante, se houver. E removeAsync que remove o item do cache com base na sua chave, que é uma cadeia de caracteres, que é uma chave string. Agora, essa interface, ela vai representar um cache distribuído de valores serializados e nós vamos usá-la para acessar e trabalhar com o cache distribuído do Redis aqui na nossa implementação. Agora, essa interface, ela não tem uma implementação fornecida na ASP.NET Core. Então, para mim poder usar essa interface, eu vou ter que usar um pacote NuGet. Então, essa implementação por Redis vai ser feita através de um pacote NuGet que nós vamos ter que instalar no nosso projeto ASP.NET Core. É ele que vai implementar essa interface e Distributed Cache. Porque eu posso ter outros caches, né? Então cada cache faz a sua implementação da interface. Então para fazer a integração do Redis com a ASP.NET Core, eu vou ter que instalar esse pacote aqui, ó, Microsoft Extensions Caching Stack Exchange Redis. Então para mim usar com o cache distribuído, fazendo uma implementação que usa o
Redis. Então eu instalo usando esse comando, ou no netcree eu dou .NET Add Package, o nome do pacote. Depois que eu instalei o pacote, basta eu lá no método configure service da aplicação ASP.NET Core na classe startup e configurar a porta do Redis que está disponível. Então eu dou lá o service add stack exchange Redis cache, defino a porta que eu vou estar escutando. No meu caso vai ser localhost e a porta padrão do Redis. Isso é tudo que é preciso fazer para você usar o Redis como um cache distribuído em aplicações ASP.NET Core. Então a seguir eu vou mostrar o exemplo que eu vou utilizar. Então para mostrar a utilização do cache distribuído, eu criei uma aplicação ASP.NET Core Web API que vai acessar uma tabela do banco de dados Northwind usando o Entity Framework Core. E vai retornar uma lista de pedidos. Então ele vai acessar a tabela orders lá do Northwind, que tem mais ou menos 1000 registros. Já dá para a gente ter uma ideia da velocidade do Redis quando ele usa o cache. Então a seguir eu vou mostrar o código da API Orders Controller que foi criada. Então aqui eu estou mostrando o código do controlador Orders Controller, aonde eu estou fazendo a injeção do meu contexto do Northwind, que é o contexto do banco de dados para mim acessar os dados, e da interface e-distributed cache que eu preciso usar para mim poder acessar o cache distribuído. Então isso seria o código do construtor. E a seguir eu vou mostrar o método utilizado para testar o Redis. Então eu defini aqui um mapeamento, um get, no método getAllOrders using Redis cache. Aqui eu estou definindo uma variável cache key com esse valor aqui. Essa vai ser a minha chave que eu vou usar para obter os valores do cache. E aqui é onde eu vou armazenar os dados serializados. Então eu crio uma instância dos meus pedidos que eu quero obter, e a primeira coisa que eu vou fazer é tentar pegar os dados do cache. Então eu uso o distributed cache, que foi definido ali no construtor, que é uma instância, e dou um get async nessa chave order list. No primeiro acesso eu não vou ter nenhum dado no cache, a primeira vez eu não tenho dados no cache, então ele vai retornar null. Então eu verifico, se for diferente de null, significa que eu tenho dados no cache. Aí o que ele faz? Esses dados que ele obteve, ele tem que deserializar e retornar os dados obtidos no cache na order list aqui para retornar aqui para o usuário e para ser exibido, né? Caso na primeira vez eu vou acessar, isso aqui vai ser null. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que obter os dados lá da tabela, serializar, e aqui eu vou aproveitar e vou definir um prazo de expiração para o cache, set absolute expiration date, para não correr o risco de ter dados desatualizados. Estou definindo 10 minutos e eu estou definindo uma janela de expiração de 2 minutos. Então todo esse código aqui ele vai obter os dados, vai serializar e vai colocar no cache. Dou um set async. Então o get async tenta pegar os dados no cache, o set async coloca os dados no cache. Então como vai funcionar? A primeira vez não vai ter dados no cache, ele vai entrar aqui, vai serializar, vai colocar os dados no cache, vai definir esses dados de expiração, e na segunda vez os dados vão estar no cache, ele vai pegar. Então nós vamos comparar o tempo gasto, e para fazer esse teste eu vou usar o Postman, porque o Postman me dá lá os milissegundos gastos no request. Então eu vou abrir o projeto que foi criado, apenas para você ter uma ideia. Eu criei aqui um tipo order, que eu estou acessando no banco de dados Northwind, né? Então eu vou acessar essa tabela order lá no banco de dados. Defini o meu contexto aqui bem simples, mapeando orders para orders, e aqui está o meu controlador, olha, está aqui o código mais importante onde implementei o uso do Redis. Então eu injetei a interface distributed cache aqui no construtor da API, e no método que vai retornar os dados, inicialmente eu tento obter do cache. Se for diferente de null, eu deserializo e retorno. Se for igual a null, é a primeira vez, então eu vou obter normalmente, serializar. Aqui eu estou definindo aqui um tempo de expiração e vou colocar no cache. Set async, coloca no cache, get async. Tento obter os dados do cache. Então eu já estou com o meu container em execução, ele está em execução, então eu vou executar a minha aplicação. Como esse projeto é um projeto que está usando a interface do Swagger, eu vou ver lá o meu endpoint sendo apresentado pelo Swagger aqui. Então está aqui. Então para mim testar e ver o resultado, eu vou usar aqui o Postman. Então se eu vou acessar aqui, vou abrir o Postman, então eu vou acessar nessa porta aqui, 44349. Então eu vou abrir o Postman e 44349. Vou dar um get, né? 44349 API Orders Redis, que é API Orders Redis, que é esse mapeamento aqui. Então a primeira vez eu não tenho dados no cache, então vamos lá, eu vou dar um send, ele está indo lá, olha aqui, ele retornou os dados, deixa eu retornar aqui o response para você visualizar, olha os dados aqui, ele gastou 3 segundos.
Ó, 3,06 segundos. Então agora eu vou dar um outro get, só que agora os dados vão estar no cache. Então vamos ver o resultado final. Vou dar um send, olha aqui, ó, 65 milissegundos. Ou seja, acho que umas 30 vezes mais rápido. Percebeu a diferença do uso do cache distribuído usando heads? Então era isso que eu queria mostrar. Até a próxima semana.